Hip hop, o que o hip hop pode fazer? Cruzou, bracinho, aqui. Isso, aí vai direto. 1, 2, 3, na frente. Ó, isso. Na frente, abraço. Eu confesso que dá um pouco de medo, porque a gente fica assim, querendo fazer umas coisas que a gente não pode. Então, por exemplo, mesmo elas estando um pouco perto, eu fico pensando, eu falo, nossa, elas deveriam estar não sei quantos metros à distância, mas é quase impossível, porque senão teria que ser outra ideia. Mas também tem uma certa emoção, assim, de estar ali apesar de tudo, né? Apesar de tudo estar ali presente. Agora, vai pra lá, né, primeiro? Pá, já tô aqui com o braço. Pá. Pá, pá, pá. Meu nome é Isabela, Pá. tenho 23 anos e eu comecei a dança de rua faz uns 5 anos. Em 2008, comecei a dançar balé numa escola de dança aqui de São Vicente e lá eu conheci um professor de dança de rua. E aí eu entrei para um grupo de hip hop, que é o Grupo Atmosfera, do Alessandro Cardoso. E não parei até hoje, estou até hoje lá dando aula de dança de rua. Olha, eu comecei a dançar, eu tinha 12 anos de idade. Conheci a dança de rua foi em 1991, quando eu vendo pela TV o programa da Xuxa, o Grupo Dança de Rua do Brasil, aqui de Santos, né, do mestre Marcelo Cirino, e assistindo aqueles caras todos de terno dançando, eu falei, meu, é isso que eu quero fazer, eu tô apaixonado. E fui correr atrás, fui procurar alguém que desse aula. Eu descobri um rapaz no meu bairro que dava aula de dança de rua. E aí eu comecei, falei com ele, pô, junto uma galera e vamos montar um grupo, vamos montar uma equipe. Eu, perfeito. Cheguei aos 18 anos de idade. E eu tinha um grupo chamado Impacto Night, antes de ser o Atmosfera. Só que aí veio o Exército. Tive que parar para servir o Exército Brasileiro. Cumpri meu ano no Exército, voltei com o meu grupo Atmosfera, e aí eu falei, bom, mas eu quero mais. Aí foi quando eu fui procurar outros grupos para me adquirir experiência e tal. Aí eu conheci o Ricardo Dias, do Nação de Rua, na época chamava-se o Arlike Dance, que é um dos projetos que tem em Santos do Dança de Rua do Brasil, que eram os grupos paralelo ao Dança de Rua do Brasil, que era o grupo oficial. E lá no Nação de Rua eu permaneci aí por 10, 12 anos, aprendi muito com o Ricardo Dias. Eu morava no Quarentenário, eu tinha 13 anos de idade. Peguei a época que não tinha luz, não tinha água, não tinha saneamento básico, transporte público, nós tínhamos só um Mar Azul, que dava a volta lá por Cubatão, e tínhamos o trem, só que no Quarentenário não tinha estação. Logo depois de alguns anos foi criada a estação de trem ali no Quarentenário. Nós não tínhamos o básico, imagina atividades culturais, nós não tínhamos nada lá. Foi daí que partiu a ideia, quando eu de querer me tornar um professor, de ensinar aquele dom que Deus me deu. Eu falo que Deus me deu esse dom da arte, da dança, de liderança. Eu sou um líder nato, eu me considero, eu tenho muito orgulho disso. Eu sou um líder nato, eu sou um formador de opinião. Eu ajudo na formação de crianças e jovens. Então foi com esse intuito da ideia de criar a Atmosfera, trabalhar a dança em forma de inclusão social. Isso foi em meados do final de 1996 para 1997, ou seja, em novembro agora vamos fazer 24 anos de história. Quando eu tinha por volta de 8, 9 anos de idade, eu fui semi-interno, ali na praia de Paranapuã, era a antiga FEBEM. Minha mãe não tinha com quem me deixar para ela trabalhar, nós morávamos num barraco ali no meio do mato, na prainha, e ela não tinha com quem me deixar. E ela me colocou lá, eu era semi-interno lá. Lá eu sofri, lá eu apanhei, lá eu vi coisas que eu não deveria ver para uma criança, mas que foi muito importante para a minha formação e me trouxe sim uma experiência para ensinar as crianças e os jovens de hoje. Essa vivência que eu tive lá. Então foi um resgate social. Eu, enquanto criança, morei em vários lugares, várias periferias, dormi na rua, passei fome. Então a dança foi eu me agarrei, sabe? Aquele balãozinho que ele vai subindo, fala, ó, se agarra aí que você tem futuro. Foi desde então, minha vida mudou radicalmente. Quando eu decidi largar o meu ramo de segurança, devido a uma situação de tiroteio que eu passei em serviço, eu falei, bom, eu quero ver meu filho crescer. Então eu decidi sair
do ramo de segurança e abrir o meu espaço, um espaço onde eu pudesse realmente dar aulas, que eu pudesse realmente ser remunerado pelo meu trabalho, um espaço que eu pudesse dar e criar oportunidade para os meus alunos. Então, o espaço foi aberto em 2015. De tanto os amigos, as pessoas falarem para mim assim, Alessandro, você é um formador de talento. Todo aluno que está aqui, que sai daqui, ele sai com uma qualidade incrível. Então, vocês são uma referência hoje na Baixada Santista. Desde quando eu comecei a minha carreira, com a dança, eu sempre soube da dificuldade que é ser artista no Brasil, né? Da desvalorização, principalmente da dança de rua, que sempre foi muito marginalizado aqui no Brasil. Hoje em dia está menos, mas anos atrás era muito marginalizado. Então eu fui buscar outras profissões que me dessem uma sustentabilidade com a minha dança. Então assim, eu sou barbeiro formado, eu corto cabelo, já tive salão, eu sou profissional da área de segurança, né? Sou cursado pela Polícia Federal em escolta armada, carro forte, matéria de construção civil, eu entendo um pouquinho de pintura. Com os anos foram se passando, eu fui crescendo nas oportunidades, eu fui mostrando o meu trabalho. Durante um bom tempo eu consegui viver só da dança, através de aulas, montando coreografias, sendo jurado em festivais nacionais e internacionais. Quando eu tinha 24 anos de idade, eu estava no meu auge na minha carreira. Eu era coreógrafo do programa Raul Gil, eu trabalhava com vários artistas, eu coreografava as crianças para um quadro lá do Raul Gil. Eu trabalhava num projeto chamado Secoff, eu dava aula para mais de 300 crianças. E naquela época estava um surto de conjuntivite. E de um belo dia eu acordei com o olho vermelho. Eu falei, estou com conjuntivite, as crianças estavam. Mas depois de 4 dias, eu percebi que o meu olho não estava diferente, ele não sujava, como a conjuntivite, né? Traz aquela sujeira. No 5º dia, eu comecei a ver vultos com esse olho. E eu corri no médico. O médico falou, passa esse colírio aqui, depois de 3 meses você volta. Depois de 3 meses eu estava cego. Eu perdi minha visão. Tentaram depois fazer cirurgia, exames para ver se a cirurgia daria resultado. Não foi aconselhada a cirurgia porque era irreversível. Esteticamente, mudou muito. E aí foi quando eu desisti parar com tudo. Porque eu tinha vergonha, sempre fui um homem muito vaidoso. E eu trabalhava com TV, eu trabalhava com público. Eu dançava, programa Criança Esperança, da Globo, Record, TV Bandeirantes, eu fiz muita coisa. E eu comecei a ficar com vergonha, tanto que de noite eu estava de óculos escuros. E aí foi quando eu pensei em desistir, a minha esposa me deu muito apoio, me ajudou muito, ela foi muito importante para mim, né, nesse momento. E foi quando, há mais ou menos 4 anos, eu tive a oportunidade de fazer uma cirurgia estética. Eu coloquei uma lente escleral, uma prótese, né? Eu não tenho a visão, mas esteticamente eu voltou a ficar bonito, vamos dizer assim, né? Da vergonha que eu tinha. Então foi o que me ajudou muito. Mas assim, eu era um jovem de 24 anos de idade, hoje eu tenho 42 anos de idade. Foi muito difícil para mim. Muito difícil. Eu perdi grandes oportunidades com artistas por não querer mais. Eu parei de fazer os testes, eu parei de me inscrever nos programas, parei tudo. Foi muito difícil para mim, muito. Mas graças a Deus eu superei. Devido a essa pandemia, nós perdemos mais de 65% dos nossos alunos. Hoje, eu estou trabalhando de motorista de aplicativo para tentar sobreviver. Está difícil? Está muito difícil. Causou um impacto muito grande, né? Não só para mim, pessoal, mas para os meus alunos, nas questões financeiras, nas questões psicológicas. O ano passado ficamos 6 meses fechados aqui, 6 meses fechado e pagando aluguel. Se não fosse os pais, os alunos manterem suas mensalidades em dia, isso aqui teria acabado. E isso aqui acabando, acaba sonhos. Sonhos que os meus alunos colocaram em mim, depositaram em mim, sonhos que aqui dentro eles sabem que eles estão realizando, as oportunidades. Então, eles entendem que isso aqui é uma porta que ela não pode se fechar, de oportunidade para eles. Então, o impacto foi muito forte para mim, financeiramente, para mim, psicologicamente, porque eu também, apesar de eu ter que ajudar os meus alunos, eu também sou ser humano. Eu tenho uma família que eu tenho que cuidar. Então, foi e está sendo muito difícil.
costumo dizer, e as pessoas, meus amigos também falam, pô, Alessandro, você é mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil. A primeira vez eu fui para a Argentina. O primeiro campeonato do meu grupo foi na Argentina, onde obtivemos 2 classificações em segundo e uma em terceiro lugar. Foi incrível, né? Você sair, representar o seu Brasil num campeonato na Argentina e depois ver uma outra oportunidade incrível no Paraguai, onde nós fomos convidados a abrir o maior evento de hip hop do Paraguai. Eu tinha uma responsabilidade maior nesse evento, porque eu estava iniciando ali como jurado brasileiro do maior evento de hip hop do mundo, mas lá no Paraguai. E hoje eu sou o brasileiro que está há mais tempo lá, já estou há 7 anos lá. Então eu tinha uma responsabilidade maior. Logo depois veio a grande oportunidade que eu costumo dizer da minha carreira, que foi nos Estados Unidos, na Califórnia, em 2015. Nós tivemos uma dificuldade muito grande para conseguir passagem, hotel, alimentação, aquela coisa toda que artista sofre no Brasil, sem patrocínio. Cara, foi rifa, foi pedágio, foi o pai trocínio, a mãe trocínio, amigo trocínio, e pede daqui, pede dali. Artista é pidão, não temos vergonha, tem que ser assim. E o que faltou, quem tinha cartão de crédito ajudou o outro, parcelou, pegamos cartão de amigos emprestados, parcelou o restante. Teve gente que passou o ano inteiro pagando essa viagem, mas foi muito compensador. A gente competiu com grupos incríveis, volumosos, nós estávamos apenas em 5 dançarinos. Foi eu e mais 4, nessa época eu ainda estava dançando. Falei, gente, não é quantidade que faz a qualidade. Nós viemos aqui por um sonho, vamos dar nosso melhor. Fomos vice-campeões mundiais representando o Brasil. E aí, vai abrindo portas. Em 2015, comecei a organizar também eventos no Brasil, que também me abriu portas. E aí eu comecei a criar parceria. Através do meu evento, eu levava grupos para os Estados Unidos, levava o grupo para o Paraguai, e uma última oportunidade no México. E através dessas parcerias que nós conseguimos, nós abrimos portas para outros grupos aqui da Baixada Santista, não só daqui, mas do Brasil, até a mesma oportunidade que tivemos no passado. Então, assim, nós também fomos um carro-chefe e fomos abrindo portas para muitas pessoas. Toda a vivência que eu tive com a dança, ela me trouxe uma bagagem para ser um ser humano melhor. O linguajar, a abordagem com as pessoas. Hoje, um profissional renomado aqui na Baixada, as pessoas me veem também com outros olhos. Eu acho isso muito bacana, mas eu sempre falo para eles, olha, eu continuo sendo o Sandrão, o amigo, o parceiro de todos. Tem sido uma experiência legal, bacana assim, essa coisa entre professor, aluno, amigos, essa relação que eu tenho com eles, de pai, que muitas das vezes eles me procuram para conversar coisas que eles não têm nem coragem de falar com a sua mãe, com o seu pai, eles me procuram para dar um conselho, para falar o que eles devem fazer. Saber que eles precisam de mim é o que me fortalece. Então, quando eles me valorizam, quando eles vêm conversar comigo, quando eles me procuram, eu falo, olha o quanto eu sou importante para eles. Isso me dá forças, é o combustível que eu preciso para continuar firme, para não me abalar, não deixar meu psicológico enfraquecer, porque se eu me abalar, é aquilo, eu sou o alicerce deles. E se o alicerce ficar fraco, tudo cai. Então, o reconhecimento deles para mim é muito importante. Então, assim, dificuldades a gente passa muito, mas é aquilo que eu sempre falo. Eu não quero ser diferente. Quem disse que ser diferente seria fácil? Então a gente tem que lutar. A gente tem que lutar. E quando tiver difícil, se você estiver lá no fundo do poço e você achar que não tem mais jeito, ainda tem jeito. Acredita. Você pode tudo. Você pode tudo. Tudo está em você.
isso, né? Perceber que o seu trabalho é sério, que quando a gente fala que nós somos dançarinos, dançarinas, dançarines, é sério. É isso, é o que eu faço, é o que eu acredito e é o que dá certo. E vai dar certo, e eu vou fazendo dar certo. Mesmo diante de toda essa instabilidade e desigualdade social.